Qual é a nova forma de pesquisar no Google? Você sabia que tá todo mundo falando da nova inteligência artificial do Google, que tá incrível e facilita demais você tirar suas dúvidas? Pois é, desculpa. É coisa do passado essa coisa de você eh, digitar lá e sair apenas um site. Objetivo da aula de hoje: domine o novo Google com inteligência artificial. Temas dá para dominar. O básico do Google que você tem que saber. Então, estou falando de pesquisa normal, pesquisa por voz, pesquisa por filtro, pesquisar o que você não sabe o nome. Tá? E as novidades: a IA do próprio Google e o app Gemini ou Gemini. Você escolhe como quer pronunciar. Vou aqui então colocar para vocês, primeiro, o básico do básico, tá? Uma pesquisa. A gente está falando do Google hoje, tá? Então, se você tiver no Android ou tiver no iPhone, você precisa ter esse aplicativo instalado no seu celular. Se você não tem, é só ir lá no Play Store, no App Store e instalar o seu aplicativo do Google, que eu recomendo demais. Deixa eu ver se está funcionando. Perfeito. Aqui, ó. Então, primeiro eu vou falar da parte básica do Google, para depois começar, então, a falar da parte das novidades ali. Por quê? Porque eu coloco todo mundo na mesma página. Então, eu vou tocar aqui no Google, primeiro passo. E uma coisa básica é você saber pesquisar. Então, por exemplo, se eu tocar aqui na barra de pesquisa, eu posso, basicamente, digitar como é que vai ficar o tempo. Então, eu vou digitar ali, ó, como vai ficar o tempo. Quando eu digito aqui, o que acontece? Vai aparecer, digitei lá em cima, vai aparecer aqui embaixo os resultados. É só eu escolher o que eu quero acessar. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó, como vai ficar o tempo hoje, amanhã, no fim de semana. Vou escolher essa opção aqui, ó, no fim de semana. Aí, ó. Então, ele mostra já isso respeitando o local que eu tô, tá? Então, você simplesmente digitou ali, apareceu, tá? E você pode fazer qualquer pergunta ao Google, certo? Qualquer pergunta. Tá? Então, se você não sabe, o Google é para isso, você faz essa pesquisa aí. Eu tenho certeza aqui que 99% das pessoas já fazem esse tipo de pesquisa, tá? Agora, uma outra coisa que também é básica, que você precisa aprender. Você não precisa digitar para poder... você não precisa digitar no Google para poder pesquisar. Então, o que você pode fazer? Você pode pesquisar por voz. Como é que você faz para pesquisar por voz sem precisar digitar? Então, vamos lá. Primeiro passo é você tocar nesse microfone aqui. Tá? Então, você abre o Google normalmente e você toca nesse microfone aqui em cima e fala o que você quer. Então, eu vou tocar horário do jogo do Vasco. O Vasco enfrentará o Grêmio Futebol Porto Alegrense hoje, às 9h30 da noite. Isso quer dizer que eu tenho que correr com a live para assistir o jogo. Concorda ou discorda? Concorda? Então, se eu ficar pela metade, vocês não reclamem, tá? É isso mesmo? Não. Brincadeira, brincadeira. Que isso, professor? Não faço essas coisas. Olha só, então entenderam? O que eu fiz? Abri o Google, toquei no microfone, falei o que eu queria e basicamente ele trouxe o resultado já falando para mim, tá? E também na tela, né? Quando eu toco ali, abro o Google, aparece no meio da tela já aqui, ó, a informação, tá? A informação. Beleza? Então, como é que você faz? O que você vai fazer então para poder pesquisar por voz? Você vai abrir o Google. Abrir o Google. Toca no microfone aqui, ó. Toca nesse microfone e fala o que você quer. Então, eu vou falar aqui, ó. Fotos de Paris. Tá lá, ó. Já apareceu. Então, tá tranquilo em relação à pesquisa por voz. Agora eu vou pro próximo assunto. Agora eu vou ensinar filtro. O que é filtro, Diogo? Ó, o Google, ele é tão inteligente que ele tem tipos de pesquisa. Porque, por exemplo, você pode pesquisar o foto de um lugar. Mas você pode pesquisar, por exemplo, uma música de um cantor. Você pode pesquisar um produto que você queira comprar. Você pode pesquisar notícias de algum lugar. Então, assim, dependendo do que você está querendo pesquisar, o Google tem filtros para você atingir aquilo de uma forma mais inteligente, tá? Então, como que você faz para conseguir fazer esse tipo de pesquisa aqui? Primeiro passo, você vai abrir o Google.
e vai pesquisar do seu jeito. Por exemplo, vou colocar aqui, eu quero comprar, deixa eu pensar, um sofá. Sofá retrátil de 3 lugares. Ok. Então ele já traz um montão de coisa aqui, né? Mas você vai perceber que aqui em cima, no Google, você tem os filtros, ó. Ele já tá marcando tudo, tá vendo? Ó, tudo. Você tem aqui em cima shopping, você tem aqui imagens, você tem vídeos. Só que se você parar o dedo ali em cima, e deslizar para o lado, você vai ver que vão aparecer outras opções. Vou fazer isso aqui, ó. Opa. Que besteira. Você vai deslizando para o lado, ó. Tô deslizando. Tá vendo ali que tá aparecendo, ó? Eu tô deslizando o dedinho pro lado e vão aparecendo outras coisas. Tá? Então eu vou deslizando e vai aparecendo. Ó, então tem livros, notícias e tudo mais. Mas o que eu quero mesmo é preço. Então lá em cima tem um filtro chamado Shopping. Eu vou dar um toque, tá? Quando eu toco, ele vai trazer, então, os preços dos produtos, tá? Então, o que eu quero é isso. Como eu tô pesquisando preço, o filtro que fica na parte de cima, ideal para isso, é Shopping, tá? E se, por exemplo, eu quero Frank Sinatra, mas eu não quero... Eu poderia ter foto do Frank Sinatra? Poderia. Mas eu queria música do Frank Sinatra. Então, o que eu faço? Vou abrir o Google. Abro o meu Google. Aí eu vou pesquisar por voz, né? Que é mais fácil. Vou tocar no microfone. Frank Sinatra. Tá lá. Aí, de cara, já apareceu uma foto dele, né? Mas eu não quero foto. Eu quero uma música do Frank Sinatra. Eu vou olhar lá pra cima e escolho o filtro. Eu quero o quê? Vídeos. São vídeos do Frank Sinatra. Provavelmente vai vir músicas, né? Então eu vou dar um toque. Tá lá. Então, as músicas ali, ó. My Way. This Life. Cadê o... New York, New York. Ó, Fly Me Do The Moon. Ela quase não saiu. Então, assim, você escolhe, tá, o que você quer. Então, vou dar um toque aqui em qualquer um. Vou colocar, por exemplo, My Way. Esse aqui, ó. Vou dar um toque. E vai acessar. Tá lá. Se você quer colocar sua casa no Airbnb para ganhar um extra... Isso é propaganda, pera aí. Tá lá. The end is near, and so I face the final curtain. Então eu posso pedir qualquer cantor e depois reproduzir, tá? Um detalhe para quem tá tentando reproduzir junto comigo, fazer. Eu sou a Ana Maria Braga da tecnologia. A Ana Maria Braga primeiro ela ensina e você observa. Depois você pega a receita e depois você vai para a cozinha fazer. Tá? Você já não fica aprendendo a Ana Maria Braga já fazendo na cozinha, tá? Então, primeiro passo é observar a explicação do início ao fim. Se tentar fazer, vai distrair, vai perder as informações. Tá? Então, assiste até o fim, faz as suas anotações, se for o caso, e depois, que acabar a aula, você consegue trazer aí para a sua prática aquilo que eu estou explicando, tá? Senão vai enrolar um pouquinho mesmo, tá bom? Então, vamos lá, de novo. Vou colocar aqui agora um Nat King Cole. Toco aqui, ó, no microfone. Nat King Cole e a sua filha. Tá aí. Agora eu vou tocar aqui em vídeos. Aqui em cima. Tem uma música linda deles. Essa daqui, ó. Unforgettable. Ela fez uma montagem, né? Maravilhoso. Olha lá, já vai reproduzir, ó. Olha lá. Thank you very much. You've been so very kind. I'd like to do something for you now. I'd like to have someone join me on this next song. Someone who I'm sure needs no introduction, because the first word says it all. Unforgettable. That's what you are. Pronto, não é aula de música, né? Então, olha só. Entenderam, então, como que eu uso o filtro em cima, gente? Basicamente, você vai pedir ao Google aquilo que você quer e na parte de cima você vai usar o filtro. Então, por exemplo, quero fotos aqui de Amsterdã. Então, eu basicamente vou pegar. Toco aqui no Google. Toco no microfone aqui em cima e vou dizer Amsterdã. Ó, eu toco aqui em cima em imagens para poder ver fotos de Amsterdã. Tá lá, ó. Olha que coisa linda.
Tenho vontade de conhecer. E aí, gente, o filtro na parte de cima do Google, tá? Você pode verificar depois. Ele serve justamente para filtrar e trazer para vocês todas essas informações que você quer. Então, ó, basicamente eu já ensinei 3 coisas aqui hoje em cima da aula, tá? Vou falar mais uma coisa básica e depois falo das novidades, tá? Então, ó, pesquisar o que você não sabe o nome. Vou dar um exemplo. Fui numa aluna minha, vocês sabem que eu tenho dou aula particular, né? Tenho alunos de muitos anos comigo, né? E ela tava lá com uma parte da geladeira que tinha quebrado. Eu cheguei lá, Diogo, quebrou essa parte aqui da geladeira, é uma parte plástica onde fica lá os legumes. E eu quero comprar outro, né? Mas eu não sei o nome, eu não sei o modelo de nada. Como que eu vou fazer? Então, o que eu fiz, gente? Basicamente, eu usei o Google sem saber o nome do item. Jogo, pelo amor de Deus. Aí, ué, mas como que é isso? Você, quando vê uma pessoa que você conhece, ela não tem nome e você sabe quem é? Por causa das características dela. Como é que o Google, que tem todas as informações, não teria também o reconhecimento apenas por olhar, apenas por ver? Então, tem como sim. Então, você pode usar os olhos do Google para ele olhar para aquilo e tentar saber o que é, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um controle, esse controle. Vamos supor que ele tenha quebrado e eu não sei, tá? Qual é o modelo disso? Será que eu consigo comprar outro na internet? Ele quebrou. Será que eu consigo comprar outro na internet apenas mostrando para o Google o controle? Vamos ver como é que é isso? Diogo, não estou entendendo. Vai entender agora. Quando você vai abrir o Google, embaixo, ó, vou abrir o Google. Você vai perceber que existe uma câmera do lado do microfone. Se abrir o Google, tem essa câmerazinha ali, tá? Esse olhos do Google, ele serve para pesquisar aquilo que ele está vendo. Olha que louco. Você não precisa digitar o nome, você não precisa falar o nome, você só precisa mostrar para ele. Então, eu vou dar um toque nessa câmera. Talvez que se você for usar pela primeira vez, ele fique assim, permitir acesso, né? Mas no seu caso aí, só se você... só se aparecer, tá? Às vezes pode abrir direto. Depois você toca lá naquela câmera, tem que tocar aqui, ó. Abrir câmera, tá? Na parte de cima. Tá lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar. Tá vendo que tem uma lupinha aqui embaixo, ó? Olha a lupinha ali, ó. Essa lupinha é pra você posicionar e fotografar. Então, eu vou posicionar e vou fotografar o controle. Vou tocar no microfone aqui embaixo. O que aconteceu aqui, gente? Ele tá pesquisando. A pesquisa, ela fica aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Eu tenho que parar meu dedinho aqui aqui embaixo e jogar pra cima. Tá? Vou jogar. Pera aí. Na realidade, ó, ele aceitava quando eu parava aqui, mas agora ele tá aceitando só quando eu paro aqui, ó. Quando eu paro aqui, ó. Tá? Então tem que parar o dedo aqui e deslizar pra cima. O que aconteceu? Ele já encontrou o controle. Inclusive, ele tá até mostrando aqui, ó, que tem no Mercado Livre. Tá vendo? Aí eu posso tocar e comprar, tá? Ah, Diogo, mas eu não sei o modelo do controle. Ele já diz aqui embaixo, ó. Controle remoto Springer da mídia High Wall 1200 PTUs. O que eu tenho que fazer aqui, gente, na internet? Vou primeiro abrir o Google. Vou abrir o Google. Agora, vou tocar no microfone, aqui em cima. E agora, eu vou posicionar para o controle. Vou colocar aqui agora... será que eu consigo, sei lá, um outro copo desse aqui? Um outro copo? Então, eu vou fotografar o copo. Quando eu faço isso, ele identifica. Aí, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, eu paro meu dedinho aqui e jogo para cima. Para ter essas informações. Tá lá, olha o copinho ali, ó. Tá lá, copo de inox com abridor na tampa 500. Tá? Então eu vou dar um toque. Isso aí, ó. Beleza. Já sei o nome.
Já sei até onde vende, na Magazine Luiza. Aí eu toco em visitar e eu consigo abrir. Tá lá, ó. Exatamente esse copo que eu tenho. Tá? Entenderam, gente? Olha que loucura. Você tem um objeto que tá na sua frente, que você gostaria de comprar, tá? E você não sabe o nome. Você vai lá e usa os olhos do Google, tá? Pô, espetacular, olha que maravilha, tá? Galera, agora as novidades, né? Quando você pesquisa no Google, agora existe uma aba de inteligência artificial. E por que tem essa aba? Por que eles alteraram isso? Porque, gente, você já percebeu que até agora era maravilhoso? E quando você pesquisava, o Google trazia um site falando sobre aquilo. Uma página. Você tocava e aquilo abria. Só que com o avanço da tecnologia, né, eu já ensinei para vocês o ChatGPT, você consegue interagir como se fosse uma pessoa do outro lado. E para a gente ser sincero aqui com, né, um com o outro, é muito melhor você perguntar para alguém do que você ler uma matéria. Concorda? Então, se, por exemplo, meus alunos têm dúvida, eles chegam para mim e perguntam aquilo que eles querem saber. Eu vou lá, em segundos, eu entrego a resposta para eles. O que é a inteligência artificial? Essa inteligência de chat, né, de conversa. É exatamente isso. Você poder perguntar e ele personalizar a sua pergunta. Então, isso realmente é maravilhoso. Agora, como que você faz isso no Google? Eu já ensinei no ChatGPT. E aí, o que o Google fez? Pô, o Google eu não posso ficar para trás. O pessoal, ao invés de pesquisar no Google, tá pesquisando no ChatGPT. Eu tenho todo o conhecimento confiável do mundo e acabou agora que tá todo mundo saindo daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar dentro do próprio Google essa inteligência artificial. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou abrir e vou tocar aqui embaixo, ó, em Google. E você vai fazer a sua pergunta normalmente. Tá? Então, você pode digitar aqui na barra de pesquisa o que você quer saber, ou você pode tocar no microfone para falar aquilo que você quer. Tá? Então, ó, qual é a data do Carnaval 2026? Tá lá, ele já trouxe a informação, né? Trouxe a informação. Só que, já trouxe a informação. Só que eu quero interagir com o Google sobre esse assunto. Eu quero fazer algumas outras perguntas sobre isso. Você vai perceber que agora no teu Google, lá em cima tem modo AI, ou seja, modo inteligência artificial. Fez a pesquisa, canto superior esquerdo vai estar escrito modo AI, modo de inteligência artificial. Então eu vou dar um toque lá e ele vai abrir um chat, vai abrir uma conversa. Tá? Ele já trouxe aqui. Aí eu vou falar assim, ó, eu tô aqui, ó. Ele botou que vai ser no dia... data domingo de carnaval, vai ser dia 15 de fevereiro. Tá? Segunda-feira, ponto facultativo. Então começa, teoricamente, dia 14 de fevereiro. Aí eu vou continuar aqui, ó. Google, eu estou aqui no Rio de Janeiro e gostaria de sugestões de onde passar o carnaval com a minha esposa e a minha filha. Vou tocar nessa setinha aqui agora, ó. Ó, ele tá pensando, tá vendo? Ele tá pensando. Concorda comigo que antes essa pesquisa era pessoal demais para que ele respondesse? Ele não acharia um site especificamente falando de onde eu posso ir no Rio de Janeiro no carnaval com a minha esposa e minha filha. Concorda? Mas o que é o modo AI, ou o modo inteligência artificial do Google? É ele personalizar, eu conseguir conversar como se estivesse conversando com uma pessoa. Isso é fantástico. E aí, vamos ver o resultado? Olha lá, ó. Existem várias opções de carnaval no Rio de Janeiro que são ideais para curtir em família, com programação voltada para crianças e ambientes mais tranquilos do que os blocos mais tumultuados. Aí ele mostra aqui, ó, blocos infantis. Ele já traz alguns bloquinhos ali para levar o filho. E aí, deixa eu voltar ali. Tem vários. Bailes e eventos fechados, ó. Bailinho do cabelo maluco. Carnaval Experience. Passeios mais tranquilos. Praias calmas. Por exemplo, como a Praia do Leme, Praia do PP na Barra.
áreas verdes como Parque Lage, Jardim Botânico, concorda comigo que eu jamais conseguiria fazer essa pergunta antes para o Google e ele não conseguiria personalizar essa resposta que ele deu desse jeito? É novidade ou não é, gente? Gente, é novidade ou não é? Então, maravilhoso isso. Agora eu vou mostrar, vou fazer mais uma pergunta para fazer mais uma vez aqui e vou falar, ó, vou em julho para o Chile com a minha família. Vou mesmo. Ficar lá 10 dias. Aí eu vou perguntar o que eu posso fazer no Chile e qual bairro que você recomenda eu ficar. Vamos lá? Em Santiago, na realidade. Então, ó, vou voltar aqui. Vou abrir o Google. Vou tocar no microfone. Vou para o Chile em julho com a minha esposa e minha filha. Eu vou ficar em Santiago. Qual parte de Santiago você recomenda eu ficar? Ó, para se hospedar em Santiago com a família, Providência e Las Condes são as melhores opções devido à segurança e praticidade. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso tocar em modo AI aqui em cima, ó. Aí ele abre um chat para eu poder conversar com o Google. Aí aqui embaixo eu posso fazer outra pergunta. Eu primeiro ler a resposta. Aqui, né? Eu posso ler a resposta. E ele explica por que Providência é um lugar legal para a família e tal. Tá? Aí eu vou continuar a pergunta aqui. Vou falar assim, quanto mais ou menos é a hospedagem de Airbnb por lá para um apartamento pequeno de 2 quartos? Você tem a informação aí de quanto é a hospedagem para 10 dias, para 3 pessoas num apartamento pequeno no Airbnb, que não seja muito caro? Me obedeceu não, vou tocar de novo. Google, gostaria de saber qual é mais ou menos o preço, tá, da hospedagem em julho de 2026 do Airbnb para 10 dias num apartamento pequeno nesses lugares que você falou. Toco nessa seta aqui. Tá pesquisando. Olha lá, ó. Ele já colocou. Em julho de 2026 é alta temporada, é inverno, né? O preço médio é entre 4 e 6 mil reais no total. Tá? Então, você pode perceber que ele já interage fazendo uma pesquisa rápida, segura e trazendo as informações que ele tem. Só que antes eu tinha que ler um site, que alguém leu, um blog, que alguém escreveu. Agora não, meu querido e minha querida. Você interage como se fosse uma pessoa te ouvindo e respeitando a tua necessidade. Agora eu vou falar do app Gemini, ou Gemini, tá? Você pode escolher a forma como você quer. Esse aplicativo, deixa eu voltar aqui. Esse aplicativo ele tem que ser instalado, tá, gente? Tá aqui. Eu tenho ele instalado, tá ali. Gemini, ou Gemini. E ele funciona basicamente como o chat GPT, tá? Ele é muito parecido com o chat GPT. Então, quem já assistiu a minha aula de chat GPT vai com certeza identificar. E ele interage com você, gente, como se fosse uma pessoa. Então, se você escrever aqui e pedir ele alguma coisa, por exemplo, ó. Faça uma foto de idosos felizes. Aí eu digitei, botei que pedir para fazer uma foto e vou tocar nessa seta aqui, mas eu vou completar. Felizes com seus celulares. Vou tocar nessa setinha aqui, ó. Tô pedindo uma foto, mas podia pedir qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, tá? Então, tá fazendo a foto ali, vamos ver se ele vai, ó. Olha aí, acabou de fazer uma imagem. Essas pessoas não existem. E ele acabou de fazer essa imagem aí. De uma forma muito rápida, né? A gente usa muito, né? Essas inteligências artificiais para fazer esse tipo de imagem gerar. Você não precisa pagar direito autorial, porque essas pessoas não existem. É uma fotografia gerada na inteligência. E é maravilhoso. Mas você pode fazer qualquer pergunta. Posso fazer, por exemplo, aquela pergunta que eu estava fazendo lá.
Tocando o microfone aqui embaixo, tá? Pessoal, vamos lá. ChatGPT, desculpa. Deixa eu voltar. Gemini, eu gostaria que você listasse para mim os locais mais interessantes para visitar ali em Santiago, Chile, tá? Para impressionar minha filha de 9 anos. No caso, na época, ela vai ter 10 anos. Ele vai mostrar agora o resultado. Dando as opções. Vamos aguardar. Eu toquei naquele microfone lá embaixo, Essa tá? é uma idade fantástica para viajar. Aos 10 anos, as crianças estão naquela fase de transição pré-adolescente. Já tem energia para acompanhar. Deixa eu tirar o som, velho. Deixa eu tirar o som, que senão já era. Ó, então, olha só. Ele começa a falar de algumas coisas interessantes para eu poder levar minha filha. Então, ó, Sky, Costaneira, é um prédio, né? O teleférico do Cerro San Cristóbal, não sei como é que se pronuncia. Museu Interativo, o MIM. Fantasilândia, olha que maneiro, deve ser legal isso aí, hein? Parque Araucano, é isso? Natureza, Parque Bicentenário, ok. Cerro Santa Lúcia. Então, quer dizer, olha só isso, gente. Eu pedi para ele, pro Gemini, ou Gemini, qualquer coisa e ele vai trazer. Então, isso aqui, ele desbloqueia uma série de opções para você interagir. Meus PDFs estão indo para o meu aplicativo da Caixa. O que eu faço? Vamos ver se ele vai ajudar como se fosse o super sobrinho. Damos a opção sempre ao escolher um aplicativo para abrir um arquivo. O seu celular aprendeu que todo PDF deve ser aberto pelo app da Caixa, o que é um erro, pois ele não é um leitor de PDF. Não se preocupe, é fácil de resolver. Você precisa limpar os padrões do aplicativo da Caixa. Siga este passo a passo, pode variar levemente dependendo da marca do seu celular, mas o caminho... Olha isso, gente. Ele trouxe aqui, ó. Abra configurações, toque na opção aplicativos, toque no procura aplicativo da Caixa, dê essa opção até definir como padrão e toque em limpar. O que acontece agora? Ele está explicando, ó. Quando você for abrir um PDF, ele vai aparecer abrir com e você tem que definir que você tem que abrir com o leitor de PDF, que pode ser Acrobat ou Google Chrome. A inteligência artificial deu uma aula de informática agora, só por conta de uma dúvida. Olha que loucura! É óbvio que aqui não é como o Super Sobrinho, não é como a apostila que eu faço, porque a inteligência artificial ensina de um jeito, eu ensino de outro jeito. Mas tá tudo bem, mas já ajudou.